Meus amigos, como diria Ricardinho Martins na transmissão de hoje, resultado muito melhor que o futebol, mas muito melhor que o futebol apresentado. São Bernardo 1, Santos 1, e a gente tem que comemorar, porque que futebol medíocre, que time medíocre, que jogo horroroso por parte do Santos. A gente torce para o Santos Futebol Clube, que é um dos maiores times de todos os tempos, talvez o maior time de todos os tempos, né? Não existe outro sentimento que não seja o de vergonha. Para um time com a história do Santos, não existe outro sentimento que não seja o de vergonha. O Santos jogou hoje como um time de Série B, mas daqueles times de Série B que briga para não cair para C. Futebol medíocre, time medíocre, tudo medíocre, menos o resultado, que caiu do céu. Assim como o resultado do Mirassol. O Santos tem 4 pontos no Campeonato Paulista, mas como eu me proponho aqui a fazer uma análise racional e séria, a minha análise racional e séria é: fiquem preocupados. O torcedor do Santos tem que estar muito preocupado mesmo, e tem que cobrar. Primeiro porque, claro, o Santos tem 4 pontos, uma vitória, um empate, uma derrota, é algo até comum para 3 jogos, né? Mas devido ao futebol apresentado e devido a, primeiro, o fato de que o Campeonato Paulista ainda tem mais rodadas, tá? E segundo, o Campeonato Paulista não é o único campeonato que a gente disputa nesse ano, a gente vai disputar um Campeonato Brasileiro. Para mim, o Santos com esse futebol, corre sério risco de rebaixamento no Paulista, no Brasileiro, não vai aspirar, não vai almejar nada grande em Copa do Brasil, em Copa Sul-Americana. Detalhe que em 2021 e em 2022 o Santos brigou contra o rebaixamento no Paulista, mas ainda contava com o respeito dos adversários. Nessa temporada atual, parece que os adversários já não tomam mais conhecimento do Santos. Entram para jogar contra o Santos como se estivessem entrando para jogar. Enfim, eu não vou citar nenhum time para não ser desrespeitoso, mas não tomam conhecimento do Santos. O Santos não tem mais o respeito dos seus adversários e tá certo, não tem que respeitar mesmo, porque pelo futebol que o Santos joga, não merece respeito dos adversários. O Santos não jogou melhor do que ninguém nesse Campeonato Paulista, pelo contrário, o Santos jogou pior do que todos os seus adversários, o Santos foi envolvido por todos os seus adversários, e isso é muito preocupante. O fato da gente ter 4 pontos é um negócio quase que inexplicável. Eu vou tentar aqui, de alguma forma, tentar achar alguma justificativa para o empate de hoje, porque de fato a gente não mereceu, mas o Santos melhorou o seu futebol no segundo tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? É difícil explicar, e quando é muito difícil explicar, o que não falta é especialista em futebol querendo dar uma explicação, né? A culpa é só do Rueda, a culpa é do elenco, a culpa é do Odair, a culpa não é do Odair, tem gente que fala que o Odair não tem culpa. Então, com todo respeito a todo mundo que tem opiniões diferentes, eu vou dar os meus pitacos. Para mim, a culpa é de todo mundo, mas principalmente da diretoria, principalmente do Andrés Rueda. O planejamento dele foi muito mal feito, ele reforçou o Santos trazendo os jogadores do Ceará, trazendo o Messias, trazendo o João Lucas, que eu até acho que não vem jogando mal, mas aquela história de que o Santos mudaria de patamar ao final do ano com mais poderio para se reforçar foi uma mentira, basicamente, né? O Santos não mudou de patamar ou mudou para baixo, a não ser que ele estivesse querendo dizer isso. Trouxe um treinador, mas não recheou o elenco de reforços, trouxe reforços fracos, e aí o Odair ele tem que ficar tirando o pelo em ovo. Hoje, dava para ouvir o Odair desesperado, gritando à beira do campo, que os jogadores pareciam que também não estavam fazendo o que ele estava pedindo. Então, eu vou entrar no mérito da culpa do Odair, mas a gente tem que saber cobrar as pessoas corretas. A diretoria tem que ser cobrada em primeiro lugar, e eu acho que os jogadores precisam dar mais atenção para o que o treinador fala, porque não parece um time que está antenado com o que o treinador pede. Não parece que o time ouve o seu treinador, e isso é preocupante. É preocupante, tá? Agora, o Odair tem sim sua parcela de culpa. Tem muita gente falando que o Odair não tem nenhuma culpa, e ele tem sua parcela de culpa, tá?
A começar por algumas opções que não dá para entender. É muito claro, principalmente tendo como base a última partida, que o Maicon merecia um banco. E aí o treinador vai lá e tira o Bauerman, que era claramente o nosso melhor zagueiro, para botar o Messias. Isso não dá para culpar o Rueda. Isso é uma opção técnica. Isso é culpa do Odair. E uma das substituições foi justamente fazer o contrário, botar o Bauerman no lugar do Messias de volta. Enfim, algo desnecessário. Parece que não surtiu efeito essa entrada no Messias do jeito que ele queria, então, né? Nos 3 jogos ele fez substituições de 6 por meia dúzia na lateral direita. João Lucas por Natan, Natan por João Lucas. Eu achei desnecessárias, eu achei que elas não surtiram efeito nenhum na dinâmica de jogo do Santos. Isso é culpa do Odair. O fato dele insistir em não colocar o armador e como o Santos melhorou com a entrada do Carabarral. Parece bem evidente isso. Isso é culpa do Odair. O Santos tem demasiado jogadores, tem muitos jogadores de lado de campo, falta miolo. O Santos é dominado no meio campo. Nos 3 jogos o Santos foi dominado no meio campo. E isso é culpa do Odair, na minha opinião. Os nossos jogadores de lado estão muito isolados. O Ângelo está isolado, o Mendoza estava isolado, o Lucas Braga, quando entrou no lugar dele, ficou isolado. Não tem aproximação. E isso é tática, isso é treinamento, isso é coletivo. Então o coletivo do Santos é muito fraco, não é organizado, é muito espaçado. Isso é coisa que cabe à comissão técnica resolver. Então, sim, o Odair tem a sua parcela de culpa. O elenco é fraco, mas, honestamente, não é o elenco do São Bernardo que é bom. Não é o elenco do Mirassol que é bom. Não é o elenco do Guarani que é bom. Vamos combinar que, no mínimo, e aí sendo bem bonzinho, tá? Porque por mais que o futebol do Santos seja ridículo, medíocre, não são elencos equivalentes. O elenco do Santos é melhor, consideravelmente melhor do que o de Guarani, que contratou o Neilton, do que o do São Bernardo, do que o do Mirassol, ou foi o Mirassol que contratou? Acho que foi o Guarani. Enfim. Então eu não caio nessa de que o elenco é muito ruim. Até, se a gente for comparar com os times do Campeonato Brasileiro, com a elite do Campeonato Brasileiro, mas com a medianidade, eu não quero chamar de mediocridade, embora o sentido seja o mesmo, a medianidade do futebol paulista, não. O Santos tem mais elenco do que os 3 adversários que enfrentou. E jogou muito pior do que os 3. Então isso é culpa da diretoria, isso é culpa de boa parte dos jogadores que parecem não entender ou não querer entender o que o treinador pede, e culpa sim do treinador que faz algumas opções que é difícil de compreender. Dentre esses jogadores, eu sinto muito, mas a gente precisa começar a cobrar mais o Ângelo. O Ângelo é a terceira partida dele na temporada, não entrou em campo. E eu tenho todo o cuidado do mundo ao falar sobre o Ângelo. Eu sei que é uma joia, eu espero muito dele, eu passo o pano para ele, eu acho que ele pode errar, mas ele não está nem tentando. Ele está sendo um peso morto em campo. É mais uma partida na qual Lucas Braga e Lucas Barbosa entram e é gritante que eles tecnicamente são piores que o Ângelo, mas efetivamente são melhores, porque eles são mais agudos, eles tentam chutar no gol, eles tentam alguma jogada mais coletiva, mais trabalhada, uma tabela. O Ângelo ele pega a bola, vai para a bandeirinha de escanteio tentando driblar. É complicado. E aí eu vi alguns tweets falando que querem que o Ângelo resolva. Ele é titular do Santos. Camisa 11. Essa camisa tem uma história, a 11 do Santos. A gente teve um camisa 11 que resolveu bastante coisa pra gente, bem recentemente, num passado não tão distante. Então, sim, ou você é titular camisa 11 do ataque do Santos, ou você não pode ser cobrado. Os dois não dá. Você tem que ser cobrado. E, novamente, eu tenho todo o cuidado ao falar do Ângelo. Ele merece a nossa paciência, ele merece a nossa compreensão, merece o nosso apoio, mas do jeito que ele tá jogando, por favor, 20 milhões acho que foram 20 milhões que o Milan ofereceu ou tá para oferecer. Olha, acho que tá bom, hein? Pelo futebol que ele tá jogando, 100 jogos, 3 gols. Tá bom. Eu também quero passar um pano aqui. O Marcos Leonardo não tem culpa nenhuma da situação do Santos.
Ele é um moleque que ele corre, briga, marca. Ele parece estar bem, bem incomodado com a situação do Santos, quase que desesperado, porque ele está correndo muito, brigando muito, e dá para ver no semblante dele a chateação. O quão chateado ele tá. Eu acho que era só isso de desabafo. Falando sobre o jogo, assim, o Santos ele faz um primeiro tempo patético, ridículo, medíocre, e melhora no segundo tempo. Parte disso porque o Odair finalmente botou um armador. E eu acho que, senso comum, comentem aí, é senso comum o Carabarral titular do time? Eu acho que o Santos tem que jogar, minha proposta, tá? É voltar para aquele 4-4-2 clássico com 2 meias, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. E os atacantes tem que ser Soteldo e Marcos Leonardo. Deixa o Ângelo na reserva, deixa ele entrando esporadicamente, sem peso, para ele ter mais tranquilidade, para incendiar os jogos. E não jogar muito a responsabilidade dele ter que resolver. Eu acho que ele não está preparado, infelizmente, tá? Mas, enfim, parte da nossa melhora no segundo tempo se deu ao fato de que o Odair botou o Carabarral no meio campo, parte se deu por conta da circunstância. É tudo uma questão de circunstância. O São Bernardo já ganhava o jogo. Então não precisava continuar atacando. Deu espaço, chamou o Santos para o seu campo de ataque, o Santos acabou indo para cima, fez um gol com o Carabarral, que foi muito ajustadinho ali, mas parece que foi bem anulado, né? Parece, porque depois mostrou as linhas ali. E chegou ao empate, assim, foi um empate circunstancial. Cruzamento do Maicon, o Marcos Leonardo consegue, ele se matou para cabecear aquela bola para o centro da pequena área, e o zagueiro deles cortou. Eu acho que o Lucas Braga estava chegando para completar se o cara não faz conta. Enfim. Ponto negativo, a nossa zaga, Maicon horroroso, Lucas Pires horroroso. É uma ofensa, eu tô com saudade do Felipe Jonathan. Meu Deus do céu. O Sandri é uma pena, cara. Não pode, não dá, não rola. Sandri não rola. Sandri tá sendo um a menos em campo. É uma pena, eu fico triste de falar isso, cara. Triste, mas é um a menos em campo. O Ângelo parece que desaprendeu a jogar bola do ano passado para cá, não entrou em campo nas 3 partidas. O Mendonça tá perdidinho, jogou nada, fez uma partida razoável na sua estreia, mas essas 2 últimas foram horrorosas. De ponto positivo, como sempre, o João Paulo. Eu vi um ponto positivo no João Lucas nos 3 jogos, tá? Comentem aí o que vocês acham. Eu acho ele bom jogador, só me parece um jogador num time muito desorganizado, infelizmente. Eu não sei porque o Odair Helman insiste em substituir ele. Também vi ponto positivo no Dodge, que, repito, é mais um jogador que tá num time muito desorganizado, mas é um jogador que tem futebol. Do meio campo ali, para mim, foi o melhor. E o Marcos Leonardo, ponto positivo. A bola não chega nele, mas mesmo assim ele briga, ele se apresenta e é o menos culpado de tudo. Os jogadores que entraram surtiram algum efeito, Lucas Braga, Lucas Barbosa, mas principalmente o Carabarral. O Carabarral precisa ser titular desse time. E o Odair Helman ele tem escalado o time mal, mas tem conseguido algumas alterações no primeiro jogo e no jogo contra o Mirassol e agora contra o São Bernardo. Ele conseguiu mudar um pouco a maneira do Santos jogar pelas alterações. Mas não foi pelas alterações que a gente ganhou do Mirassol e também não foi pelas alterações que a gente empatou com o São Bernardo. Foram 4 pontos circunstanciais que o acaso nos deu. Os deuses do futebol são santistas. Essa é a explicação. Tá? Repitam isso como um mantra. Os deuses do futebol são santistas. Só pode, meus amigos, porque, claro, o futebol não é uma ciência exata e não tem nada a ver com meritocracia. Por mais que seja um esporte, né? E o melhor geralmente ganha, mas o futebol é um esporte meio estranho nisso. Por merecimento, por mérito, o Santos teria 0 pontos. O Santos teria perdido seus 3 jogos. Mas está com 4 pontos. E isso, pro futebol apresentado, é algo... É para agradecer os céus. Tá? Agradeçam, mas fiquem preocupados e cobrem.
O Santos tem 2 jogos em casa agora, um no meio de semana, um no final de semana, tem a obrigação de ganhar. Já fiz mais ou menos, já falei de jogador, só um rapidinho, jogador a jogador. João Paulo não teve culpa. João Lucas eu achei razoável. Maicon horroroso, ridículo, péssimo. Messias mal. O Bauerman entrou bem, mas quase que entregou um gol. O Lucas Pires, ridículo, horroroso. Fernandes fez uma péssima partida hoje. O Dodi não fez uma grande partida, mas para mim no meio campo foi o melhor. Sandri, horroroso, muito mal. Ângelo, horroroso, muito mal. Mendoza, horroroso, muito mal. Marcos Leonardo, que pena, cara, dá pena. Carabarral entrou muito bem, titular absoluto. Lucas Braga, Lucas Barbosa, são 2 jogadores voluntariosos. Eu acho que eles têm mais a oferecer agora que o time está desorganizado do que o Ângelo, por exemplo. Eu sinto muito pela minha sinceridade e de ter que admitir isso nesse momento, porque eu sei que o Ângelo é uma joia e um talento raro, mas do jeito que ele tá jogando não dá. Eu não sei se mais alguém entrou, gente. O Bauerman entrou. Entraram o Bauerman, e o Natan. Para mim não surtiu efeito nenhum. Por mim o João Lucas continua sendo titular. O Adair Helman escalou muito mal, substituiu razoavelmente bem, principalmente no quesito do Carabarral e dos 2 Lucas, e contou com a circunstância do jogo na qual o São Bernardo estava mais administrando o resultado do que qualquer coisa. Enfim, é isso aí. Comentem aí o que vocês acharam da partida, sobre o que vocês acharam das minhas opiniões, do meu desabafo. Desculpe o desabafo, mas não dá, cara. A gente tem que botar para fora essas coisas. A gente que tem a oportunidade de falar para um público não pode fugir da responsabilidade quando a gente acha que tem responsabilidade. E eu acho que eu tenho uma certa responsabilidade quando eu me prontifico a vir aqui e falar de futebol e falar do Santos Futebol Clube. Beleza? Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. Se gostaram do vídeo, deixem um like, por favor, para o algoritmo recomendar mais o nosso vídeo. E aguardem os nossos próximos vídeos. Para cima deles, pessoal.